Vamos lá, então? Questão de número 10. As grandezas apresentadas em cada item a seguir se relacionam proporcionalmente. Classifique-as em direta ou inversamente proporcionais. Então, diretamente proporcionais, naquele sentido que vocês já conhecem. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Ou se uma diminui, a outra também diminui proporcionalmente. Ok? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais, quando as grandezas, quando eu tenho uma aumentando, a outra diminui proporcionalmente. Ou se uma diminui, a outra vai aumentar proporcionalmente. Isso são grandezas inversamente. E a gente vai entender isso lendo a questão. Então vamos lá. Número de pagantes em uma sessão de cinema e o total do dinheiro arrecadado. Aí você pensa assim, quanto mais pagantes entrarem no cinema, maior vai ser o total arrecadado ou vai ser menor? Me diz aí. Olha aí na tela. Se eu tenho mais pagantes entrando no cinema, a arrecadação vai ser maior ou vai ser menor? Pronto, vai ser maior. Se você tem mais pagantes, aumenta a arrecadação. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcional, porque uma aumentou, a outra aumentou também. Então, letra A, as grandezas são, bota aqui, ó, GDP. Aí vocês já vão entender, são diretamente proporcionais. Letra B, número de trabalhadores e tempo para construir determinado muro. Pense da seguinte forma. Você tem um muro construído por 4 trabalhadores. E ele faz em tanto tempo lá, não importa quanto tempo. Mas, se você colocar mais trabalhadores, você acha que esse muro vai ser construído em menos tempo ou em mais tempo? Justamente. Então, você tem mais trabalhadores, em compensação, o tempo vai reduzir. Olha o que está acontecendo. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Repare que eu estou pegando bem desse detalhe para quando vocês chegarem em regra de 3 simples, vocês não ficarem perdidos. Ah, professor, não estou entendendo por que aqui está diminuindo e aqui está aumentando. Esse é o detalhe de grandezas proporcionais e para entender regra de 3. Bora lá, letra C. Número de cópias impressas por uma máquina copiadora e o tempo gasto para imprimi-las. Se você aumenta o número de cópias, você vai aumentar o tempo ou vai diminuir o tempo? Lógico. Então, quanto mais cópias você tem a fazer, mais tempo você vai gastar para fazer a impressão. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Letra D. A velocidade média de um ônibus em uma viagem e o tempo gasto na viagem. Pronto, inversamente, porque assim, ó, quanto maior a velocidade, em menos tempo eu vou fazer tal viagem. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Dá um print aí ou copia rapidinho. Pronto, pode. É porque quando chega lá em regra de 3, eu vou colocar essa simbologia e vocês já vão saber o que é que se trata. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Não tem problema não, você pode botar do jeito que você achar melhor. Questão de número 11. Verifique se as grandezas representadas por x e y a seguir são diretamente dp ou inversamente ip proporcionais, ok? E determine qual é a constante de proporcionalidade. Vamos lá.
Vamos lá, observe o seguinte, como é que eu vou saber, professor, se ele está diretamente ou inversamente proporcional? É aquele caso que eu falei para você, se uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar na mesma proporção. Repare que a grandeza x de 24 aumenta para 36. A grandeza y aumenta de 8 para 12. Se uma aumentou e a outra também grandeza aumentou, elas são quê? Diretamente proporcionais. Certo? Bom, como é que eu vou colocar a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, eu vou fazer isso aqui, ó. É isso que eu quero que vocês façam. E eu estou vendo que tem gente colocando resposta direta, às vezes sem saber o que é que tem que fazer. 24 sobre 8, que é igual a 3. Então, essa é a constante de proporcionalidade. É a razão. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ok? A constante é a razão entre uma grandeza e outra. Como ele aqui não determinou se a grandeza é de x para y ou de y para x, você faz do jeito que está aí, ó, de x para y. Já é o suficiente. Bora lá. No quadrinho daqui de baixo. A grandeza x aumentou de 12 para 30. A grandeza y aumentou de 5 para 12,5. Se as duas aumentaram, significa que é o quê? Diretamente, isso, proporcionais. É dp, muito bem. Qual é a razão? Toda vez que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade vai ser a razão entre eles. Então, 12 sobre 5. Que dá quanto? Diga. Fale. Isso é uma divisão. Fração é uma divisão. Dá 12,4? 2,4? Pronto. Fração, Luiz, é sempre uma divisão entre o numerador e o denominador, ok? A mesma coisa acontece com razão. É um quociente entre o numerador e o denominador. Vamos lá. No próximo quadrinho aqui eu tenho a grandeza x, ela diminuiu de 150 para 120. A grandeza y, de 10 para 12,5, ela aumentou. Então, enquanto a grandeza x diminuiu, a grandeza y aumentou. Então, o que é que acontece? Isso, inversamente proporcional. Então, isso é bem claro. Ok, muito bem, Lisandra. Inversamente proporcional. E aí, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade, gente, você já não vai calcular a razão entre eles. Você vai calcular o produto entre eles. Você vai fazer 150 vezes 10. 1.500. Então, não pode esquecer desses detalhes. Quando elas são diretamente proporcionais, vai ser o quê? A razão. Inversamente proporcionais, vai ser o produto. Bora lá. O próximo aí, eu tenho de 10, o x aumentou, não foi isso? E o y diminuiu. Então, também são inversamente proporcionais. Então, é IP. Então, eu já sei que se é inversamente, vai ser 10 vezes 12. Pronto. Então, o quociente de proporcionalidade é 120. Vamos lá. Pronto. Eu aguardo. Mais alguém? Posso avançar? Vamos lá agora a resolução dos probleminhas que eu vou ter aqui. Bora lá.
Em uma papelaria, Arthur comprou 3 cadernos idênticos e 12 lápis, pagando um total de R$ 56. Então, ao todo, ele comprou 15 produtos. Porque a gente pode fazer dessa forma, porque a gente não sabe qual é o preço de cada um. Então, a gente diz que Arthur comprou 15 produtos e gastou R$ 56. Quanto ele pagaria se comprasse 9 desses cadernos e 36 desse mesmo lápis? Agora ele comprou 9 mais 36, 45 produtos. Então, a gente vai fazer a regra de 3 em relação a isso. Ó, vamos colocar assim. Produtos, que são as grandezas, e o valor a ser pago, não é isso? Vamos lá. Então, 3 cadernos mais 12 lápis idênticos, dá 15 produtos, e ele pagou R$ 56. Depois ele comprou 9 desses mesmos cadernos e 36 desses mesmos lápis, 45 produtos. Ele vai pagar quanto? X. Repare que se eu aumentei a quantidade de produtos, não é isso? Eu vou também aumentar o valor a ser pago. Por isso, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Correto? Tem um modo aqui também de vocês fazerem hiper rápido. Repare que a quantidade de produtos triplicou de um para o outro. De 15 para 45 foi o triplo. Concorda comigo? Se foi o triplo, significa que eu vou pagar também o triplo do valor. Então, se eu quisesse, eu já faria logo, ó, 56 vezes 3. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Se são diretamente proporcionais, eu faço assim, ó, 15 está para 45. Deixa eu apagar esse 15 aqui, está parecendo 16. 15 está para 45, assim como 56 está para x. Aqui a gente pode simplificar por 15, que dá 1, por 15, que dá 3. Então, ó, 1 está para 3, assim como 56 está para x. Olha aí o que eu falei para vocês, o triplo, tá vendo? E faço o tal cruz credo aqui, ó, x vezes 1 é x. E 3 vezes 56 dá quanto? Pronto. Tá aí. Arthur vai pagar R$ 168. Diga, Guilherme. Isso. Não, não. Se era só para classificar, era só colocar isso. Dá uma olhadinha lá na sua resposta, você vê. Daqui a pouco eu vou fazer o comentário a respeito dessa questão. Eu vou comentar para vocês. Bora lá, vamos para a próxima. Letra B. Mas não tem problema. Oi? Não, hoje não coloquei nada. Só coloquei na quinta-feira. Na quinta não, na quarta. A respeito da atividade pontuada. Dá uma olhadinha lá, viu? Bora lá. O chat já tem um tempão que eu mandei mensagem. O trem da empresa Vale, a tradicional locomotiva a vapor Maria Fumaça, liga as cidades históricas de Ouro Preto e de Mariana, em Minas Gerais. O passeio é quase uma viagem no tempo, já que os carros mantêm o desenho dos antigos trens que circulavam pela ferrovia. O trem comporta cerca de 300 pessoas distribuídas igualmente em 6 vagões. Considerando todos os vagões idênticos, quantos vagões desse tipo seriam necessários para comportar em uma única viagem 850 pessoas? Vamos lá.
Então, você tem aqui ó, o número de pessoas e o número de vagões, não é isso? Vou botar aqui ó, pessoas e vagões. Vagões. Ele está dizendo que os vagões são idênticos. Então, são quantas pessoas? 300 pessoas e cabe em 6 vagões idênticos. Ou seja, eu tenho 50 pessoas por vagão se a gente for analisar dessa forma. Considerando todos os vagões idênticos, quantos desse tipo seriam necessários para comportar em uma única viagem 850 pessoas? X. Correto? E aí, o que é que vocês acham? Se eu aumentar o número de pessoas, eu vou aumentar o quê? A quantidade de vagões, não é isso? Ou vou precisar de menos vagões? Eu vou precisar de mais. Então, quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Correto, Nicolas? São diretamente proporcionais. Então, eu vou dizer que, aqui eu não inverto, 300 está para 850, assim como 6 está para x. Então, aqui ó, eu posso simplificar. Depois eu posso dividir por 5 aqui para simplificar mais ainda. Ou eu posso já fazer diretamente aqui, ó, aplicar o cruz-credo. Então, 30x é igual a 6 vezes 85. Quanto é que dá 6 vezes 85? Seis vezes 85 dá 510. Então, x vai ser igual a 510 dividido por 30. Ó. 51 dividido por 3, cortei esse zero aqui para simplificar, 17. Então, vamos precisar de 17 vagões. Ah, Bruce, eu poderia ter feito de outra forma? Pode, sim. Se você reparou que cada vagão cabe 50 pessoas, porque ele disse que são igualmente, eu só pegaria 850, não é isso? E dividiria por 50. Então, 850 dividido por 50. E aí você vai encontrar também 17. Letra B, realizado. Posso avançar? Pronto, vamos lá. Letra C e o último. Não tem como eu voltar, por isso que eu estou perguntando. Eu tô... É isso, eu não tenho como voltar porque eu não... a imagem não salva. Eu não estou conseguindo salvar. Eu vou ver por que ele não está salvando. Eu vou tentar corrigir isso. Mas você pode ver a aula que está sendo gravada depois. Entendeu? Aí, meio-dia, já 1 hora da tarde já deve estar postada. Vamos lá. Uma empresa tem 780 funcionários e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 18 dias. Se a empresa tivesse mais 156 funcionários, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para quantos dias? E aí agora, o que é que vai acontecer? Olha, eu tenho que prestar atenção num detalhe. Eu tenho as grandezas que são o número de funcionários. Vou botar aqui. E eu tenho um tempo que está em dias. Pronto. São 780 funcionários.
E essas marmitas, elas servem a esses funcionários durante 18 dias. Aí ele está dizendo, se a empresa tivesse mais 150... Aí prestar atenção nesse detalhe. Eu não vou colocar 156 aqui. A empresa já tem 780, mais 156 funcionários, dá quanto no total? 936. É isso que tem que prestar atenção. Essas marmitas vão servir durante quanto tempo? E aí? Diga. Isso. Vai diminuir o tempo que essas marmitas vão servir. Não é diminuir a quantidade de marmitas, vai diminuir o tempo. Ou seja, se tem mais gente comendo, se tem mais gente almoçando, vai levar menos tempo para essas marmitas acabarem, não é isso? Porque a gente está fazendo a relação de quantidade de pessoas que agora estão almoçando aumentou. Então significa se tem mais gente almoçando, a quantidade de marmita que tinha que ser a mesma, vai levar menos tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. E aí, eu tenho que ficar atento a esse detalhe. Se são inversamente proporcionais, eu vou inverter. 936 está para 780. Assim, só inverte uma das grandezas, ok? Que fique bem claro isso. A outra você deixa normal. Você vai escolher uma das duas para inverter. Ou você inverte a grandeza funcionários, ou inverte a grandeza tempo. Mas você não pode inverter as duas. Se quiser simplificar aqui antes, pode simplificar. Se não quiser, vai lá. Aplica aqui o cruz credo. Vamos lá. Vai ficar 936x. 18 vezes 780. Multiplica aí para mim, por favor. Quanto é que dá? R$14.040. Então vai ficar 14.040 dividido por 936. 15. Tá aí, tá vendo? A parte boa é que quando você faz a leitura do texto e você entende que ela é inversamente proporcional, você acaba vendo que realmente você está correto. Por quê? Porque nós previmos que se aumentou a quantidade de funcionário, a comida vai levar menos tempo, ó. Tá vendo? Diminuiu o tempo, ó. Diminuiu de 18 dias para 15 dias. Então, a partir de quando você consegue fazer a leitura e entende o que são grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, você consegue ver que você fez corretamente, pelo que você previu. Você pode não prever a resposta exata, mas pode prever que vai diminuir. Ou seja, se você fizesse alguma coisa e o tempo aumentasse, você ia perceber imediatamente que estava errado a questão. Vamos lá, vamos para a grandeza, agora a regra de 3 composta. Posso avançar? Bora lá, regra de 3 composta. Bom, regra de 3 composta, ela tem agora mais do que 2 grandezas. E não se assustem, pode ser 3, 4, 5. Eu já vi questões com até 6 grandezas. Então, tem que ficar atento e ler direitinho para poder compreender. E aí a gente vai analisar... Oi? Tá aí, 43, 44. A página está sempre no cantinho, gente, ó.
Pronto, vamos lá. Trata-se de um procedimento prático que auxilia e blá blá blá. Não vou chegar a fazer essa leitura não. Então, o que é uma regra de 3 composta? Regra de 3 composta, eu tenho mais do que 2 grandezas. E aí a gente vai analisar por grandeza. A gente vai fazer a leitura, vai organizar e, portanto, essa tem que ser bem organizada para você compreender a questão. Então vamos ver aqui o exemplo que ele dá. Em um prédio, 18 pintores pintam uma área de 900 metros quadrados em 6 horas. Logo nessa primeira linha aí, você já vê quem são as grandezas. Número de pintores, a área e o tempo, que está em horas. Então são 18 pintores que pintam a área de 900 metros quadrados em 6 horas. De quantos pintores? Então já vou colocar lá X. Com o mesmo desempenho dos anteriores, vamos precisar para pintar uma área de 1.400 metros quadrados em 2 horas. Eu não vou nem avançar para o outro lado para mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu vou deixar essa tela daí e vou resolver por aqui mesmo. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Eu esqueço uma das grandezas, ok? E eu vou sempre analisar em relação a x. Então, por exemplo, eu esqueço que a medida da área existe. Eu esqueço que a medida da área existe, vamos esquecer que ela existe. Vamos esquecer que ela existe. E vou analisar o tempo em relação à grandeza que está com a incógnita. A gente sempre faz assim. Toda vez que a gente for realizar a regra de 3 composta, a gente escolhe uma grandeza e vai comparar em relação à grandeza que está com a incógnita. Então, eu vou perguntar para vocês assim, olha. Vamos imaginar que a área ela não vai alterar, ela vai continuar a mesma. Se 18 pintores eles levam 6 horas para poder fazer tal serviço, para fazer essa pintura, se eu diminuir o tempo, é porque o que está acontecendo com o número de pintores? Eu tenho mais pintores ou tenho menos pintores? Justamente. Essa é a análise que você tem que fazer. Por que mais pintores? Olha, se o tempo diminuiu, é porque tem mais gente trabalhando. Se tem mais gente trabalhando, o serviço vai ser concluído em menos tempo. Então, eu digo que essa grandeza, número de pintores em relação ao tempo, elas são o quê? Aí eu venho aqui e coloco IP. Ok? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esquecer o tempo e vou analisar a área em relação ao número de pintores. Vamos lá. Observando a área, eu tenho uma área maior. Se eu tenho uma área maior, eu vou precisar de mais pintores ou menos pintores? Pronto. Então, significa que se a área é maior, eu vou ter o quê? Eu vou precisar de mais pintores para concluir tal serviço, não é isso? Então, eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. E olha aí como é que vai ficar. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Quando eu tenho uma regra de 3 composta, ele vai funcionar assim, ó. Se uma grandeza é proporcional a 2 ou mais grandezas, ela será proporcional ao produto das outras. O que é que eu vou fazer? O que é que significa isso, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 18 está para x. Esse aqui eu não mudo. E vou fazer o produto das outras, obedecendo ao que eu escrevi aqui embaixo, se ela é diretamente ou inversamente. Então, se for diretamente, eu coloco do jeito que ela está aparecendo ali, ó, 900 para 1.400.
Produto significa que eu vou multiplicar vezes. E aqui é inversamente. Eu não posso esquecer de inverter. O tempo é inversamente proporcional ao número de pintores. Então, se eu esquecer de fazer essa inversão, eu perco minha questão inteirinha. Certo? E aí eu vou... Quanto mais simplificar, gente, melhor. Já corto esses zeros aqui. Deixa eu simplificar com uma caneta de outra cor para vocês verem o que eu estou fazendo. Tem a resposta lá, Nicolas. Eu quero que vocês aprendam. Resposta, o livro tem. Ó, vou cortar aqui, simplificando. Aqui eu posso simplificar por 3. Eu estou explicando para vocês aqui formas de você resolver. Ou eu posso simplificar esse 2 e esse 6 aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Esse 3 e esse 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Olha o que eu fiz. Eu deixei de uma forma bem prática para mim agora. O que sobrar ali, o que eu não cortei, o número que sobrar, eu multiplico. Então, 18 está para x, assim como 3 vezes 1, ó, multipliquei esse 3 por esse 1, porque aqui é um produto, ó, que dá 3. Esse 14 vezes 1, que dá 14. Então, vai ficar, aplico, ó, o cruzcredo, 3x é igual a 18 vezes 14. Quanto é que dá 18 vezes 14? 200. Pronto. Só para vocês verem que eu não estou fazendo da mesma forma do livro. Eu estou buscando uma outra forma e mostrando para vocês o passo a passo. E aí, 252 dividido por 3. E aí? Oi? 84. Isso, 84. Tá aí. Não deu não, Nicolas. Tá vendo aí? Não deu a mesma resposta lá, não. Cadê? Deixa eu ver se no livro dá 84. Tá aí. São 84 pintores. Bonitinho, igual do livro lá. Só que eu fiz de outra forma, né? Eu simplifiquei e fui fazendo passo a passo, mostrando para vocês como é que é resolvido. Certo? Vamos fazer uma lá do livro. Abram aí na página 45 do livro de vocês. Eu vou resolver uma delas. Vou pedir que vocês resolvam outra. Que essas aqui é fácil. Bora lá. Diga. Não, calma. Vamos ler aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Uma família composta de 8 pessoas consome em 3 dias 4 quilos de pão. Quantos quilos de pão será necessário para alimentá-los durante 5 dias com 2 pessoas a menos? Olha o detalhe aí dessa questão. Bora lá. Primeiro, vamos colocar quem são as grandezas que aparecem aqui. Quem são elas? Número de pessoas. Não sejam afobados para fazer de qualquer jeito. Ah, professor, eu preciso colocar as grandezas? Gente, coloque, que é uma forma de você se organizar. Não percam tempo em ficar colocando direto, porque na hora de você for fazer a leitura e for verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, vocês podem se atrapalhar. Então, 8 pessoas consomem em 3 dias, então o tempo que está em dias e o pão que está em quilograma, ok? Então vamos lá. São 8 pessoas
consome em 3 dias 4 quilos de pão. Quantos quilos, aí eu vou botar aqui um X, eu não sei. Quantos quilos serão necessários para alimentá-los durante 5 dias com 2 pessoas a menos? Se tinha 8 pessoas, agora eu tenho 2 pessoas a menos, quantas pessoas eu tenho? 6. Então, ficar atento ao detalhe, porque tem gente que ia colocar simplesmente aqui 2 no lugar do 6. Se eu tinha 8, agora eu tenho 2 pessoas a menos, agora eu tenho 6. E esse é o detalhe importante. Vamos analisar. Como eu falei para vocês, para mim o número de pessoas não vai variar. Eu vou analisar o tempo em relação à quantidade de pão. Preste atenção no detalhe. Se em 3 dias são necessários, elas consomem 4 quilos de pão, entendeu? O que é que vai acontecer? O tempo vai aumentar. 5 dias vão ser necessários mais pão ou menos pão? E aí? Vamos lá. Olha só. Esquece o número de pessoas. O número de pessoas não vai variar, certo? O que é que vai acontecer? A grandeza, tempo e quilos de pão. Ok? 3 dias, elas consomem 4 quilos de pão. Em 5 dias, vai consumir mais ou menos quilos de pão? Mais. Então, eu digo que essas grandezas são o quê? Essas grandezas são o quê? Isso. Então, o tempo em relação à quantidade de pão são diretamente proporcionais. Vou botar aqui. Esquece agora o tempo não vai variar. Vamos pegar aqui o número de pessoas. O número de pessoas diminuiu. Ok? O que é que vai acontecer com a quantidade de quilos de pães? Quilos de pão. Ok? Vai diminuir ou vai aumentar? Se tem menos pessoas, vai consumir mais ou menos pães? Menos. Significa que você tem o quê? Diminuir o número de pessoas. Não, diminuir o número de pessoas diretamente. Pois é, porque diminuir o número de pessoas vai também diminuir o consumo. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Então, gente, essa é a análise que você tem que fazer de questão por questão. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o que acontece? Se uma grandeza é proporcional a 2 ou mais grandezas, ela será proporcional ao produto delas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui para resolver. Eu sempre começo pela grandeza que está com a incógnita. 4 está para x. Como são grandezas diretamente, eu não vou inverter nada. 8 está para 6. O produto delas, 3 está para 5. Ok? E aí eu posso simplificar. Se não quiser simplificar, faz lá 8 vezes 3, 6 vezes 5. Tanto faz, você que escolhe. Então, eu prefiro sempre simplificar porque fica mais prático para mim, principalmente o resultado. Mas se você não quiser, eu vou fazer direto. 4 está para x e simplifico aqui. 8 vezes 3 dá 24, não é isso? E aqui 6 vezes 5 dá 30. Se quiser fazer logo o cruz credo, ou eu posso aqui, por 6, para ficar mais fácil. 4 está para x, assim como 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4, não é isso? E 30 dividido por 6 dá 5. Aí eu aplico o cruz credo. 4x é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 4. E aí eu vou encontrar quantos quilos de pão será necessário. Dá quanto? 5. Tá aí.
Eu resolvi a questão 14.